Sintonizando aí, já dá um oi aí, para a gente saber, né, quem está chegando. Boa noite aí, olha lá. Vamos ver aqui. Testar aquele famoso áudio, né, para saber se a gente está tudo ok. Que eu acho que dessa vez a gente vai sem erro, hein? Hoje o áudio vai estar bem melhor, né? Eu acho que o pessoal deve estar ouvindo melhor hoje. A imagem também. Sim, já tem ali, ó, algumas pessoas ao vivo. Quem tiver ao vivo aí, dá um oi pra gente, manda um recadinho aí que a gente vai começar em 1 ou 2 minutinhos aí, só esperar o pessoal ir entrando. E o assunto hoje é muito bom, né? A gente vai falar sobre produção de conteúdo, sobre um olhar um pouco diferente, né? Vamos falar como utilizar o mesmo tema, o mesmo conteúdo, mas dividido em camadas, né? Respeitando aí a linguagem de cada uma das mídias que a gente pode trabalhar. Olha aí, ó, Camila tá na área, a Bárbara também. Legal, o Walter tá assistindo. Legal, pô, tô ansioso, hein? Me dá um ok aí, vocês estão ouvindo bem? Ricardo, dá um alô também, vamos ver se o pessoal tá te ouvindo bem. Eu acho que deve estar ouvindo. Vamos testar e ver qual é que é. Conteúdo. Dá para falar o ano inteiro, né? Dá pra falar um monte de coisa. Coloca depois o comentário do pessoal aí também. Quem comentar vai aparecer na live. É, tipo isso aqui, olha aí, ó, Camila aí, mandou um tudo ok. Bacana, aqui, ó, olha aí o Walter. Cara, eu achei demais isso aqui, hein, Ricardo? Muito Com bom. certeza. Filma eu. Cara, esse aqui vai ser legal. Fazer o live aqui vai ser interessante. Que bacana. Bom, mas e aí, vamos lá, vamos Vamos lá. começar então. Bom, pessoal, hoje o tema é produção de conteúdo. Acho que é um dos temas que eu mais adoro falar sobre, que eu mais adoro discutir sobre, porque não tem como, né? Se a gente se predispõe a trabalhar no digital, trabalhar marketing digital, a gente em algum momento vai passar pelo conteúdo, né? Então, é difícil a gente falar do conteúdo específico, porque cada rede social, né, cada mídia social, ela demanda uma certa abordagem. Então, por exemplo, quando a gente vai falar sobre Instagram, cara, o Instagram tem uma maneira, né, as pessoas usam o Instagram de uma maneira completamente diferente do que o pessoal usa o Facebook. Então, assim, hoje a ideia aqui é Ricardo, eu e mais à noite um pouquinho aí, o Edson vai se juntar com a gente para a gente falar sobre a produção de conteúdo em camada e planejamento. O que você espera para essa noite aqui, Ricardo? Cara, eu espero tirar esse mito aí de ficar replicando conteúdo tudo igual em todas as redes, né, cara? Tentar fazer uma maneira um pouquinho mais diferente. Não precisa mudar toda a estética, o visual de um conteúdo, ou sei lá, até mesmo o copy, o texto, né, cara? Mas tentar ajudar o usuário, né, cara? Não adianta colar. A gente vê aí até grandes marcas aí com essa Black Friday, que agora a gente já viu um monte de anúncio no Instagram aí com um link ou pedindo para o pessoal comentar, o pessoal colocar foto nos comentários, né, cara? Como é que vai botar foto nos comentários do Instagram, né, cara? Não tem. Então, o que foi? Foi uma falha de pegar e colocar o mesmo conteúdo, tá exatamente igual ao do Facebook lá no Instagram, claro que na correria do dia a dia, né, nessa pressão de fazer conteúdo a gente erra, né, cara? Nós tem que ficar cuidando isso, né, de fazer um copy diferente. Não adianta aquele copy de 50 linhas lá para o Instagram, né, cara? Tem que ter uma coisa diferente. A mesma coisa é o blog é um complemento, né, cara? Então, são vários tipos, né? O Twitter, o Pinterest, qualquer outra rede aí que a gente coloca conteúdo aí. Eu trabalho com várias, né, cara? Eu tenho um cliente que a gente tem 6 redes sociais aí que a gente alimenta quase que diariamente. E a gente tenta não replicar, né, cara, a mesma arte. Tento fazer um wide para o Face, tento fazer uma quadrada para o Instagram, tento fazer Pinterest uma versão mais na vertical, os vídeos também a gente está tentando fazer diferente, o mesmo vídeo a gente só dá um corte diferente, uma edição diferente, né, cara, o vídeo também a gente vai falar de vídeo, não vamos falar só de texto, né, cara, vamos falar de foto, vídeo, texto, né, cara,
áudio também, então são vários formatos, né, cara? Você pode pegar até o conteúdo aí de um vídeo e transformar um áudio para SoundCloud, né, cara, para Mixcloud, qualquer outro formato aí, para alguém que está ouvindo de uma maneira diferente, né, cara, sei lá, no carro ou em casa, outro formato. É bem interessante o que dá para fazer com o conteúdo, né? O mesmo conteúdo, né? Claro que dá trabalho, custa caro, mas é isso aí, é ali que vem o alcance, é ali que vem o resultado, né, cara? Pois é, né, cara? É entender também, e aí eu até estava conversando com o pessoal ali hoje, que eles falam, a maioria fala, pô, mas às vezes o cliente, né? Até a Renata disse aqui, a pressão do cliente que não entende. Pois é, o cliente não entende, mas o pressuposto é que ele não entende mesmo, né? Porque ele contratou você para poder fazer isso, então a gente também tem que entender qual que é a nossa missão aí de conseguir participar das mídias, né? Entender a plataforma, entender o funcionamento dela, deixando as nossas crenças de lado, né? Porque várias vezes o pessoal já viu o pessoal dizendo, não curto muito o formato do Snapchat, eu não curto muito o Stories no Instagram, mas daí não se trata só de curtir ou não, né? A gente está falando sobre entender a plataforma e como isso pode se encaixar para aquele teu cliente ou outro ali, porque no final é isso que os caras estão esperando da gente, né? Que a gente entenda de verdade, consiga traduzir a história que a empresa tem que contar, o relacionamento que ela tem que produzir e nessas diversas plataformas. E é bem difícil, né? Você estava falando que é difícil, por exemplo, quando a gente vai fazer uma imagem com um texto no Instagram, cara, é super difícil até dentro do próprio Instagram, né? Porque quando a gente olha o grid ali, ele é todo quadradinho, e aí, de repente, se você colocou uma foto que ela é retangular, ou então ela é um pouco mais vertical, já vai cortar o texto ali. Então, é entender que, tem que ter esse esforço, e você tem que fazer com que o seu cliente entenda que isso também depende dele, né? Que ele tem que se envolver, e que, poxa, se quiser participar de todas essas redes, tem que jogar de acordo, porque as regras não são nossas, né? Então, cara, eu fico pensando assim, que nem semana que vem a gente tem um evento de um cliente, cara, e aí é um evento ao vivo, né? Uma palestra. Então, assim, a gente está trabalhando conteúdo de Instagram, feed stories, a gente está trabalhando conteúdo para Facebook, a gente está trabalhando ads no Facebook, tem e-mail, tem o site, tem o WhatsApp. Cada uma dessas ferramentas que a gente está utilizando, vamos colocar assim, a gente customizou para a pessoa ter a melhor experiência possível dentro daquela ferramenta que ela está. Então, por exemplo, é complicado a gente colocar o mesmo vídeo que foi para o Stories no WhatsApp, por exemplo, ou no Facebook, porque geralmente vai ter o arraste para cima. Daí já não funciona, né? Então, a gente tem que ir lá, customizar, mas entender que no final, né, por exemplo, quando for a palestra mesmo, no dia da palestra, poxa, nós vamos gravar para soltar isso como áudio, vamos fazer a transcrição, vamos disponibilizar o vídeo, o conteúdo da palestra vai ser condensado em um e-book depois, e depois a gente ainda pode usar todas as imagens que a gente capturou. E aí, Danilo, boa noite. Para a gente poder criar um teaser, ou quando for ter uma nova palestra, já trabalhar em cima dessas imagens de pessoas, depoimento das pessoas. Então, ver quanta coisa que a gente extrai de um único local, né? Coisa que há uns anos atrás a gente só ia capturar o vídeo e usar uma vez, 2 vezes no máximo, né? Então, é bacana isso, né, Ricardo? Como que a gente entendendo como dividir, dá para extrair o melhor de cada uma das mídias, né? Isso. Evento é a melhor escola para você aprender a fazer conteúdo, cara. Eu atendi vários eventos já, antes mesmo de eu ser social media, 5 anos atrás não tinha esse mundo hoje que a gente fala aí, social media, todas essas redes sociais, né, cara? E eu atendi um festival grande aqui do sul do país, e a gente fazia essa convergência de mídias aí, cara. A gente atendia o rádio, a TV, a gente fazia o jornal, a gente fazia site, a gente tinha até chat, né, cara? A gente tinha torpedo, a gente tinha SMS, a gente tinha vídeo ao vivo, a gente tinha webcam, cara. Cara, era um monte, assim, cara, era 17 formatos de conteúdo que a gente fazia, né, cara? Então, a gente era dividido em vários
digamos, repórteres ou produtores de conteúdo, né, cara, e a gente ia para o meio do evento, ia entrevistar artista, ia entrevistar o público, ia entrevistar DJ, ia entrevistar o pessoal do camarote, de tudo isso, cara, e a gente lá levava todos os equipamentos possíveis, né, gravador, foto, filmagem, a bloco para anotar, e é isso até hoje que o jornalista de novo hoje está fazendo, né, cara, se você pegar o pessoal novo aí que está fazendo mídias aí, o cara tá na rua ou tá onde tem a fonte de informação, tá fazendo lá, né, cara? Até esse formato de live, aí tem muitos canais de TV, principalmente lá fora, que os caras estão usando muito isso, né, cara? Então, o produtor de conteúdo, ele tá fazendo vários formatos, né, cara? Ele tá gravando, ele tá enviando, tá fazendo stories, ele está fazendo Snap, tá fazendo Face, tá fazendo Instagram, todos os tipos, né, cara? Tá enviando áudio ali pelo WhatsApp, ali tem muita rádio aí que tá fazendo conteúdo, muito repórter fazendo conteúdo com o WhatsApp, né, cara, fazendo áudio também, né, cara, foto, vídeo. Então, o evento, eu participava desses eventos, aí eu fiz 6 anos de evento grande, assim, um evento de 80 mil pessoas, né, cara, por 3 dias, e, cara, é uma escola muito grande para fazer conteúdo, a gente tinha blog, a gente tinha site, todas as redes, né, cara, então a gente aproveitava o máximo o conteúdo e jogar ele pro ar, mas não é jogar, sei lá, entrevista, sei lá, com o Lulu Santos, a gente joga o mesmo vídeo lá e deu os copos, né, cara, não era isso, né, cara, a gente transcrevia, fazia um monte de foto, fazia um monte de áudio, para usar posterior também, né, cara, aquela coisa que a gente vai comentar depois de aproveitar o conteúdo, de não replicar o mesmo, né, cara, mas você talvez usar aquilo que você não usou no começo, né, cara, eu faço muito isso, né, cara, eu não queimo todas as fichas de um conteúdo, de um evento, ou, sei lá, até mesmo uma pauta, né, cara, você não queima toda ela naquele momento, né, cara, você deixa para utilizar depois, né, quando você tá faltando conteúdo, ou até pauta, né, cara, para você ter algo em manga para utilizar depois, ou até para fazer a pessoa por meio daquilo que não foi postado ainda, para não ser replicado de uma cópia daquele post, para você chamar de uma maneira diferente o conteúdo que talvez as pessoas não viram ainda, né, cara, que talvez a tua base cresceu, né, cara, sei lá, daqui 2 meses a tua base de seguidores cresceu e eles não viram ainda aquele conteúdo, então eu posso utilizar uma thumb, uma imagem diferente, né, cara, um vídeo diferente, ou até uma história diferente para chamar para consumir aquele conteúdo que existe há 2 meses atrás, né, cara? E que ele não é descartável, que ele não é um conteúdo perdido, né, cara? Então tem muito conteúdo que dá para você chamar de novo. Agora a gente já está entrando num momento de recapitular conteúdo do ano todo, né, cara? Retrospectiva, né, cara? E aí dá para utilizar bastante isso, de puxar conteúdo novo, transcrever ele de uma maneira diferente, ou só a chamada, ou a thumb, ou a imagem de destaque, né, cara? E você colocar ele para ser consumido de novo, né, cara? Tá rolando muito conteúdo de retrospectiva, de conteúdo aí de blog, de pages até, né, cara? Eu pretendo fazer isso aí até para chamar audiência pro pessoal, né, cara? Para não ficar tão massivo de ficar colocando conteúdo repetitivo aí, vamos colocar uma retrospectiva que rolou o ano inteiro, né, cara? Até para chamar o que o pessoal consumiu e, claro, né, cara, mostrar de uma maneira diferente. Ricardo, e você estava falando aí sobre retrospectiva. Pegar, por exemplo, assim, nós temos alguns clientes, né, e aí até entra um pouco na pergunta que o Walter fez aqui, já vamos comentar sobre ela, inclusive, e, pô, o cara tá com 12 meses de produção de conteúdo consecutivas, então, assim, nós temos uma infinidade de posts em blog, a gente tem Canva, tem Criativo, tem uma diversidade de conteúdos que a gente já foi utilizando e desdobrando. E hoje, até faz muito sentido a gente ter isso e olhar para esse conteúdo, porque quando a gente precisa revisar ou criar um funil novo, a gente já sabe exatamente qual é a ordem que a gente vai disponibilizar o conteúdo ali para um trabalho de nutrição, né? Preparar essa pessoa para que depois ela possa comprar a solução. Então, é bacana entender até que o próprio Facebook vem fazendo um esforço de ajudar a gente a entender outros mercados, outras plataformas, assim como o próprio Google tem o Think with Google, ou a jornada do consumidor que eles mesmos apresentam, e entender que, poxa, a gente pode olhar para o conteúdo que já foi produzido, que está lá faz um tempão, e reutilizar ele, otimizar ele, e colocar para dentro do nosso ciclo novamente, né? E aí, assim, eu já entro até aqui no que o Walter falou. Ele está dizendo aqui que 60% do tráfego dos clientes ativos deles vem de Facebook.
E eles fizeram uma promoção e o pessoal está comentando que não vale ter site ou investir em conteúdo. Cara, aí assim, é difícil a gente falar, né, com toda a certeza desse mundo, mas o que eu posso observar é que o site, ele faz total sentido, né? Mesmo que você não utilize todo o seu site, mas de repente pegar um blog post que você tem ali, recriar ele em um Canva, que já é uma experiência muito mais otimizada para quem está dentro do Facebook e do Instagram, faz muito sentido, porque você tem que nutrir esse pessoal para que o momento a venda aconteça, né? O que você acha disso, Ricardo? Ah, cara, eu sempre a ideologia é levar para fora do site, tirar a pessoa da rede social e levar para lá, né? Quando é o foco, né? Quando tem uma loja, quando tem um site, a gente bate no problema que vários clientes novos ainda talvez não tenham um site bom, ou nem tem um site ainda, né? Ou uma loja ainda, né, cara? E quando a gente fala de levar o cliente para uma loja física, né, cara? Levar para offline, né, cara? Então é outro papo. Então depende de casos e casos, mas quando o cliente tem um site ou tem uma loja, o objetivo, às vezes, principal é levar para lá, né? Para você fazer uma conversão, você criar uma audiência de pixel, você criar um lead, você fazer a pessoa se envolver com o produto lá, ou ter mais um conteúdo mais elaborado sobre aquele produto ou serviço, né? A gente está falando também de serviço, né? Então, tentar levar para lá, né? Agora, se você é uma parte mais offline, aí é levar a pessoa lá para a loja, lá para o estabelecimento, para um evento, né, cara? Eu que trabalho bastante com clientes de evento, né, cara? A gente tem que levar o cliente no sábado lá na festa, no evento, né, cara? Só uma vez por semana, né, cara? Então é diferente, tem maneiras diferentes, né, cara, de você tratar. Então, durante a semana toda, a gente fica dando conteúdo, fica motivando as pessoas para que elas vão se motivar a clientes só no sábado, né? Vamos dar um exemplo aí de clubes ou bares que eu atendo aí, né, cara? Então é um caso. Já o restaurante é diferente, né, cara? O restaurante é todo dia, mas nem todo dia a pessoa vai lá, né, cara? Ou um happy hour, ou qualquer outra coisa, né? Ou outro tipo de restaurante, um sushi, qualquer outra coisa, né? Então são diferentes, maneiras diferentes, né, cara? Então, de você motivar a pessoa através de stories, de conteúdo do Face, de um Canvas, de um ADS, de uma arte bem trabalhada, ou de um vídeo até, né, contando bastidores, qualquer outra coisa, a levar a pessoa para lá, né, cara? Quando é uma loja também, né, cara? Eu tenho um cliente que é uma loja de roupas, né, cara? Ele tem uma loja num shopping, tem uma loja numa rua normal, uma loja dele, né, e tem uma loja online, né, cara, então a gente tem 3 locais para levar as pessoas, né, cara, a gente pode fazer a pessoa ir para a loja virtual, a gente pode fazer a pessoa ir para o shopping, onde tem estacionamento, onde tem cinema, onde tem praça de alimentação, e a gente tem a loja normal, tradicional, onde tem um ambiente para descansar, para ver os produtos de uma maneira mais diferente, né, cara, então tem diferente maneira de você atrair o cliente, né, cara? Então, esse meu cliente aí é um case bem desafiador, mas ao mesmo tempo torna, às vezes, um pouco mais fácil, porque tem 3 alternativas da pessoa se convencer, né? Mas a gente tem que chamar a pessoa para 3 locais, né, cara? Então, a gente não pode repetir muito, tem que tratar o conteúdo de maneira diferente, o ADS, o ADS do Instagram, do Face ou do Google AdWords, ele tem que ser diferente para atrair a pessoa para o shopping, não pode repetir o mesmo da loja, então tem vários poréns, né, cara, e o conteúdo, né, cara, mas dá abertura para fazer conteúdo diferente, né, cara, então, diferente maneira, mas o site, quando tem site, ele tem uma experiência boa de o usuário entrar com mobile, que a maioria é mobile, né, cara, quando ele tem uma experiência boa, eu tento levar para lá, né, cara, ou até para gerar um lead, para gerar uma audiência de pixel, para criar um público, né, cara, então, casos e casos, tem que analisar, né, mas é aquela, né, não coloque todos os seus ovos numa cesta só, né, cara, não adianta só trabalhar com o Face, só com o Instagram, né? Claro, o Instagram agora, digamos que está bombando no nosso Brasil aí, né, cara? Mas daqui a pouco tudo pode mudar, né, cara? Daqui a pouco eles vão colocar link, vão tirar link, vão fazer o quê, né, cara? E aí tudo pode mudar, né, cara? Então tem que ter uma audiência lá, você tem uma audiência boa lá no Insta, no Face, lá em outra rede, né, cara, você tem um público de criado através de e-mails, né, cara, então tem que ter um público criado através de números de telefone do WhatsApp, né, cara, então
tem essas maneiras aí, né? Se o WhatsApp cair aí uns 2, 3 dias no Brasil, muita loja e gente aí vai ficar meio ruim nas pernas, né, cara? A mesma coisa o Instagram, né, cara? Não que vai acontecer, mas já aconteceu, né, cara? Então, maneiras de atender, né? Tipo, eu não gosto de comprar pelo WhatsApp, mas eu sei que um monte de gente adora, né, cara? Tem gente que detesta mandar uma direct, né, cara? Mas já tem outras que adoram, né? Tem loja que não atende o direct box do Instagram, né, cara? Tipo, ontem a gente estava conversando no grupo ali, um cliente, um colega comentou que o cliente pediu para parar as campanhas porque ele não sabia mexer com o direct ou não queria atender o direct, os pedidos por lá, né? Poxa, aí fica ruim, né, cara? Claro que aí depende do treinamento do cliente, depende de uma equipe, mas são diferentes maneiras, né, cara? Tem pessoas que adoram o direct, né, para fazer uma compra, fazer um pedido, ou conversar, né, cara? Tem gente que você pedir para ligar, fazer uma ligação para a loja, não vai fazer, né, cara? Agora tem algumas que vão adorar uma ligação, né, cara? Meu pai vai fazer uma ligação, né? Não vai falar nunca no WhatsApp, né, cara? Ele vai fazer uma ligação, ele vai pegar o carro e vai lá na loja, né, cara? Então tem diferente maneira, e aí tem diferente conteúdo ou tipo de atendimento, e aí entra a parte do saque também, né, cara? Então é bem distante esse papo aí, né? Pois é, né, cara? Mas é aí que tá. Por exemplo, a gente tem trabalhado muito com serviços, né? Até comento direto isso com você, e o blog existe, ele gera reconhecimento, ele posiciona como autoridade, ele faz parte da jornada, mas nada substitui uma ação que a gente pode levar a pessoa direto para o WhatsApp, para ela ter um contato super rápido e para um agendamento, né? Que é o caso ali. Então, hoje é mega interessante, porque o WhatsApp, ele fornece uma experiência muito diferente. Por exemplo, esses dias eu recebi um WhatsApp, eu e a Thais, a gente recebeu junto, quer dizer, uma lista de transmissão, uma mensagem promovendo um evento que é pago, e a gente já tinha ido até, inclusive. E, pô, a gente passou o WhatsApp, mas em nenhum momento os caras falaram que ia rolar uma comunicação via WhatsApp, em nenhum momento foi solicitado ou questionado isso. Então aí tem que entender também que, pô, não é porque existe a ferramenta, eu tenho informação do cliente, eu vou sair falando com ele, né? Entender onde que isso encaixa na estratégia, porque aí a gente está falando de um relacionamento para manter esse lead quente e gerar uma nova venda, né? Fazer um upsell daí. E, pô, eu vejo direto isso. Ou, por exemplo, loja de roupa. Loja de roupa, nossa, detona no WhatsApp e vende muito, só que tem muita gente que não sabe, né? Ou, por exemplo, vai lá, te manda 300 fotos numa sequência, aí você fala, pô, gostei dessa, dessa e dessa, tem alguma coisa parecida? Daí a pessoa te responde um dia depois. Pô, então já que era para ser assim, falasse comigo em outro local, porque o WhatsApp daí, se você quer vender, você já me aguçou, agora eu vou ficar aqui esperando você poder me atender novamente, porque nesse caso a pessoa abriu uma venda, né? Então, eu acho bacana esse assunto de WhatsApp, até porque logo a gente vai pôr as mãos aí no business, né? Então, é um papo mega interessante, mas entender que não é só porque existe que a gente vai usar, né? Vamos colocar isso dentro de uma estratégia que faça sentido e também em um momento que faça sentido, né? Por exemplo, eu já vi vendedor vindo no WhatsApp no primeiro contato, sabe? O cara pegou o seu telefone, pegou o contato, não era uma venda ainda, né? E a pessoa já veio ali, tal. E eu acho que ficou um pouco assédio, né? Sabe? Invadindo ali, falou, caramba, velho, por que esse cara tá falando comigo agora? Mas também, eu sou o cara que compra pelo WhatsApp, velho. Eu nunca consegui pedir lanche aí pelo WhatsApp, mas eu vejo esses prints e eu piro nisso. Queria que as pizzarias aqui, os negócios fossem assim, porque ia ser bem mais fácil, né? Mas, pô, uma coisa que eu acho interessante, Ricardo, que eu acho que você faz isso muito bem, entender, por exemplo, assim, pô, saiu uma notícia, uma atualização do Face, algo que é realmente importante. Daí eu vejo que você vai lá, se informa disso, valida essa informação, né, para não replicar algo que não seja verdadeiro. E aí, quando você entende isso e você vai replicar, você divide isso em várias camadas, né? Então, por exemplo, pô, tem um pedacinho que vai para o WhatsApp, tem uma imagem que vai ali para o Instagram,
tem um post que vai para o Facebook, mas também um post de blog. E aí, assim, cara, acho que seria bacana até se você pudesse compartilhar qual é a premissa que você leva em consideração quando você recebe a notícia e pensa, pô, agora eu vou fatiar isso da seguinte maneira. É uma síntese disso tudo que a gente está falando aqui, mas é legal você usar esse exemplo que é bem prático, porque tem uma galera que está assistindo aqui que também consome seu conteúdo, né? Então, eu vou pegar o exemplo do último aí que eu estou inserido, que é o share, né? O que acontece? Eu descubro a notícia, recebo, vejo de alguma pessoa da imprensa, algum blog que eu sigo das redes sociais, os principais, né? Eu faço uma curadoria umas 3 vezes ao dia, né, eu fico cuidando ali, dando uma geral, né, cara, tem algumas ferramentas que eu também que faz a monitoração, de manda conteúdo, né, cara, de novidades, de algumas específicas, né, cara. Aí quando eu vejo alguma que eu acho interessante e principalmente tem o perfil daquele público que já segue ou pode ser interessante, né, cara, ali eu vou mais a fundo pesquisar sobre ela, tento achar alguma imagem que represente ela realmente sendo usada já, né, cara, não sendo uma simulação nem nada, né, cara? E aí o que acontece? Eu vou lá e começo a criar o conteúdo, né, cara? Começo a criar o conteúdo focado para o blog, principalmente, depois vou fazer para o Facebook, e aí eu vou indo para o Instagram e todas as outras redes, né? Estão me ouvindo aí? Tua câmera parece que travou, né, cara? Mas parece que o áudio tá rolando ok. Ok. E aí, o que acontece, cara? Eu tento fazer a imagem para o Stories já, né? Eu já vou pensando todo o conteúdo para rodar em vários, para mandar no WhatsApp também, a gente manda e-mail também, a gente manda e-mail, então, todos os formatos ali eu já vou pensando na imagem que representa aquele conteúdo, né, cara? Cara, isso é bacana, né? Você está me ouvindo aí? Eu perdi um... Não, tá tudo ok. Pessoal, só dá um ok aí, né? De repente eu tô falando que tá tudo ok e ninguém ouviu nada. Mas, Ricardo, sabe o que eu acho muito bacana? É que no final, vamos ver aqui, aqui tá rolando, Ricardo. Vamos ver o pessoal, esperar o pessoal dar um ok aí. Ó, o pessoal dando uns joinhas, uns coraçõezinhos. Tá rolando, cara. Vamos seguir. Espera aí, ó, vamos colocar o Ricardo aqui de volta. E aí? Aí, agora voltou? Tá me ouvindo? Mexe assim, ó, tipo Fat Family. Tá rolando? Tá rolando. Pessoal mandando até uns joinhas ali, tá rolando. É que sua câmera deu uma travada, mas teu áudio tava seguindo, cara. Ok. Aí o pessoal dizendo aqui, Não. tá ok. Tá, voltando ao assunto, então o que eu faço? Principalmente uma imagem, né, cara? A imagem representa muito, nesse meu segmento ali de notícia, a imagem representa muito, né, cara? Então eu já cuido ela, se eu vou conseguir fazer ela uma versão vertical, vou conseguir fazer uma versão horizontal pro Face, vou conseguir fazer uma quadrada pro Instagram, né, cara? E uma de várias maneiras lá para complementar com um post lá com o blog, se eu vou ter várias lá para colocar no blog. Geralmente eu faço isso, né, cara? Uma versão um pouquinho mais encurtada para o Instagram, uma versão mediana para o Facebook, uma versão bem encurtada para o WhatsApp, né, cara, e a gente tem lista também, né, cara, e aí outra versão para o mail, que é bem mais reduzida, né, que a gente dispara, e uma versão total gigantona lá para o post do blog, que é onde vai rolar o contexto e o conteúdo geral, né, cara, então é ali que eu já produzo, né, então eu já vou pensando nessa imagem, né, cara, se eu não tiver uma imagem para mandar, o que represente essa notícia, essa informação, fica meio complicado, né, cara? Então, geralmente, às vezes, tem várias notícias que tu recebe, tem várias novidades aí das redes, cara, que a gente descobre, mas não tem uma foto, uma imagem representativa boa, e ela acaba sendo abandonada, né, cara? A primeiro momento, né, cara? Então, quando você não tem como produzir, né, cara? Agora, quando você está tendo, sei lá, um cliente, sei lá, um restaurante, um evento, um produto, aí que você tem como ir lá na loja fazer uma foto, ou você tem um banco de imagens, uma coisa assim, você consegue representá-la melhor, né, cara? Mas eu tô dando a prioridade para clientes, assim, cara, o meu objetivo é zerar banco de imagens, né, cara? Seja para vídeo, seja para fotos,
Eu quero muito parar de utilizar banco de imagens, né, cara? Eu quero nem que seja uma imagem feiona mesmo, né, cara? A gente sabe que o restaurante do cliente não é o mais lindão de todos, os pratos, os talheres não são legais, né, cara? Mas é real, não adianta você vender um banco de imagens de Paris, da França, de Londres, né, cara? E aí o cliente chega lá, não é isso, né, cara? A primeira vez ele vai chegar, a segunda talvez não, né, cara? Eu tô tentando sempre colocar algo real mesmo, né, cara? Por mais simples ou feião que seja, ou que não represente real mesmo, ou no momento não tinha uma luz boa, ou não deu para pegar o áudio, o vídeo, né, cara? Mas é real, né, cara? E é esse conteúdo aí, tentar usar conteúdo de pessoas, né, cara? Vários conteúdos a gente recebe de pessoas mesmo, né? De clientes ou de usuários, eles mesmos mandam print ou mandam foto, fazem fotos no ambiente. Quando é um evento também, né, cara? Eles fazem muito vídeo e fotos. Isso para as histórias que são um conteúdo que você não precisa estar muito lapidando, fazendo uma coisa lindona, né, cara? Não que você vai fazer qualquer coisa, né, cara? Mas é uma coisa que ela tem um espaço de tempo curto, né, cara? Então, a gente usa ali, né, cara? Agora com as histórias nas páginas do Facebook também, vai dar para utilizar bastante conteúdo vindo de pessoas, de usuários, né, cara? Até prints, né, cara? Você pode até fazer um print, pode fazer um comentário, você pode pegar comentário de pessoas e utilizar ele, né? Se você olhar vários Instagram de pessoas, elas fazem muitas histórias, né? Respondendo o comentário da pessoa ela faz um print do comentário e responde ele com texto por cima, né, cara? E isso se transforma em uma história, né, cara? E ali gera conteúdo, né, cara? Gera conteúdo, né, cara? Não é só ir lá e responder, mencionar, responder ou mandar uma direct, né, cara? Pode fazer um printzão ali, bem simples, bem sem nada e fazer virar conteúdo, né, cara? E esse conteúdo aí tem bastante valor, né, cara? Eu gosto muito que as marcas grandes estão fazendo isso, né, cara? Então, essa última campanha aí que o pessoal deve ter visto que a Magazine Luiza fez, né, que ela utilizou conteúdo de todos os clientes, né, cara? E esse case aí tá muito lindo, né, cara? Você pode olhar, antes de finalizar a Black Friday, ou a Black Friday, de ela começar, eles já fizeram uma ação muito boa, né, de colocar o conteúdo dos clientes no ar, né, cara? Isso foi demais, esse case aí tá muito lindo, cara. O Edson, já pintou aí? Pois é, cara, vou. Olha aí, olha aí. E aí, tá ouvindo a gente, Edson? Perfeitamente, o problema é o meu áudio, como é que tá isso aí? Olha, para mim tá bom, mas vamos ver. Me diz aí, pessoal, como é que tá o áudio do Edson? Última vez não foi muito certo o meu áudio, tava uma zona. Ainda não tá muito bom, não, mas eu tô no meio de um monte de fio no notebook que não é meu. Podem reclamar à vontade. Tá ok, aí, pronto. Aprovado. Tá ok? Tá aprovado, valeu, Walter. Entrei tumultuando. Pode continuar, Ricardo, te atrapalhei, foi mal. Não, daí é isso ali de conteúdo, né, cara? Até essa parte de conteúdo de pessoas, que pessoas criaram conteúdo, né? Fotos, eventos, quando eu faço cobertura de palestras aí, né, cara, a gente procura ficar cuidando das hashtags que o pessoal está utilizando, onde o pessoal está fazendo fotos, né, cara? Twitter, o Instagram, as histórias também. Agora, essa novidade que o Instagram vai estar permitindo você seguir uma hashtag também, né? Isso é bastante interessante. Quando chegar essa novidade aí, que eu acredito muito que vai ser uma novidade global, né, cara? Tá em teste ainda, mas vai ser muito legal. Imagina você seguir, você pode criar da tua marca, pode criar um evento, de uma palestra, de qualquer coisa, né? Que você pode criar uma hashtag aí para você seguir ela lá nas histórias. São histórias e são posts normais do Instagram, né, cara? Então vai ser demais isso. Você pode fazer isso com o uso de ferramentas, né, ou manualmente mesmo, né, cara. Quando o evento é pequeno, eu faço manualmente mesmo, né, cara. Quando o evento ou o cliente é um pouco maior, a gente tem ferramentas, aí tem que analisar todo o caso, né, cara. Mas para ficar monitorando o conteúdo, né, cara, para tirar um monte de conteúdo, eu tiro bastante conteúdo de pessoas, né, cara. Obviamente que a gente valoriza, menciona a pessoa, às vezes quando é um vídeo a gente pede antes, né, cara, tem que cuidar dessa parte de direitos aí, e o resto a gente usa muito, né, fotos e tal, aí a gente usa muito isso, e até se aproveita, já vai lá e comenta na hora mesmo, né, cara, já gera envolvimento, né, cara, engajamento, envolvimento, então isso aí tem um valor muito grande. Em eventos ali, eu monitoro e já vou lá e comento na hora no Face, né, cara.
ou no Twitter, ou lá no Instagram, e dá um resultado muito bacana. As pessoas gostam muito, né, cara, de receber um comentário de uma marca, ou até simplesmente um like, né, cara? A gente vê um monte de página aí, se preocupa em fazer posts lindos, artes sensacionais, 3D, 4D, cinema, vídeo super produzido, drone, e aí tem 40 comentários lá embaixo, só o primeiro foi respondido, né, cara? Os demais não são respondidos, né, cara? E ali talvez a gente está perdendo um monte de oportunidade, talvez, né, cara? A pessoa, quando recebe um like, uma resposta de um comentário, ela se sente valorizada. Eu gosto muito quando uma page curta o meu comentário, né, cara? Ou até mesmo alguém responde lá do atendimento, né, cara? Não só o inbox, né, cara? Uma ação ali, né, cara? Eu acho bacana isso, né, cara? Então, o conteúdo gerado pelas pessoas também é bacana de colocar ele como conteúdo oficial mesmo da marca, do produto. E pode ser um restaurante, pode ser uma empresa pequenininha, uma indústria, qualquer segmento, tem que ver, né, cara? Tem que provocar para os clientes fazer conteúdo, né, também, né, cara? Quando você não consegue fazer um conteúdo, né, cara? Então, aproveita ali. É também um outro lado para você atacar, um outro caminho para criar conteúdo, né, cara? O Edson caiu. É. Eu acho que ele já volta aí. Cara, mas aí que tá. Vamos colocar ele de volta aqui. Você falou um tema mega importante, né? Trazer o cliente para produzir o conteúdo. Vamos falar disso aí depois de novo. Uhum. Tá ok. E aí, Edson? Cara, deu uma travada bizarra aqui. Eu perdi o finalzinho da meada aí. Não, ele estava falando sobre chamar o cliente para produzir o conteúdo também, né? Quando você não pode produzir o conteúdo. Ah, sim. Pode falar. Usar o conteúdo do cliente, pode meter aí que você é usuário disso. Eu até falei isso naquela série que eu fiz de produção de conteúdo, que uma coisa que irrita muito profissional de conteúdo que é sensível é quando esse cara trata essa estratégia em todos os blogs e cursos, e aí de repente ele faz aquele cronograma lindo e o conteúdo dele tem pouco engajamento e ele justifica a ferro e fogo, acorda querendo fazer um conteúdo, vai lá, tira uma foto, sem luz, sem nada, de qualquer jeito, e aí, né? Aí o cara fica mordido porque o cliente teve a participação dele, que ele merece, o negócio é dele, ele participação do conteúdo em todo o planejamento. Eu acho que é um erro do profissional de planejamento de conteúdo não inserir, que eu digo, colocar ele no contexto do que está acontecendo, do que vai acontecer e do que desejam do cliente. E por isso que eu defendo muito que o cliente precisa participar, a gente precisa parceiro desse cliente a nível de deixar que o cliente crie e fique estrategicamente eficaz. Então, o cliente precisa sim, a gente Parou? precisa criar uma nova aula, entendeu? Tá travando o áudio dele. Tá travando. Novidade. Tá travando, Edson. Caramba, hein? Bom. Cara, choveu muito aqui, pô. Eu custei para conectar. Então, agora muito para tumultuar mesmo, essa é a verdade. Eu vou deixar para uma próxima. Tava chovendo até agora. Aí eu vou deixar vocês continuarem. Entrei para azucrinar mesmo. A gente combina direitinho aí, eu volto. Tranquilo? Beleza, Edson, valeu. Valeu, pelo menos 15 primeiros segundos. Não. Valeu. A Camila falou, deu para entender, então já está registrado aqui. Nessas horas. Valeu. Valeu. Então, cara, Edson entrou, falou e saiu. Você falou um negócio que eu achei mega importante, mas daí acho que até vale para a gente já ir para os finalmente aí, né? Estamos chegando no tempo que a gente acha que é interessante. Um ponto mega importante, né? Trazer o cliente para produzir o conteúdo. O Edson falou algo ali que é muito importante, mas esse é um tema que diariamente é um desafio, né? A gente conseguir mapear também, né? Entender qual é a disponibilidade que o cliente tem e
e o quanto ele está disposto e a fim de produzir o conteúdo, porque se a gente está falando de uma pessoa ou de uma marca que é movida através de uma pessoa, isso é mega importante, né? E principalmente quando a gente vai pensar sobre conectar com a pessoa de verdade, né? Que é o que citaram aí para baixo, né? Conectar realmente. E aí, assim, isso para mim é um mega desafio. Eu fico tentando todos de uma maneira nova aí de conseguir engajar o cliente, trazer ele para dentro. Você tem alguma coisa que você acha interessante compartilhar sobre isso, Ricardo? Engajar o cliente ou a marca ou os funcionários. A gente pega vários clientes aí que não tem condição, às vezes, de pagar alguém para escrever um texto bacana, ou até pagar você mesmo para produzir algo mais elaborado, né? Sei lá, você pega um cliente que produz um serviço ou tem um produto específico, né? Que precisa de uma pesquisa aprofundada, imagens mais bem detalhadas, né, cara? Isso custaria caro, né, cara? E às vezes ele não tem verba para isso, né? Aí tu vai fazer o quê? Você faz uma curadoria de conteúdo da internet, né, cara? Você faz um copy ali, você altera, você reescreve de novo, você pega alguma imagem de banco de imagens, né, cara? Você faz alguma coisa ali quando dá e quando ele está pagando para isso, né, cara? Quando tem a possibilidade de você ter contato com alguém lá da empresa, lá do serviço, mas sei lá, vamos dizer uma padaria, quando você tem alguém que pode fazer algumas fotos lá do que está saindo um pão novo, está saindo um produto novo, né, cara? Então, não precisa ser só o dono, né, cara? Você pode... Eu tento sempre ir lá visitar o espaço, né, cara? Eu já peguei uma padaria, né, cara? E o dono estava sempre viajando, ele nunca ia vir uma foto dele, né, cara? Então, o que eu fiz? Fui lá e achei as pessoas atendentes por turno, né, cara? Pegava o WhatsApp dela, pegava o Face, pegava lá algum canal de contato e às vezes me pedia, ou às vezes cutucava, até solicitava, né? Como é que tá o movimento aí? O que tá rolando? Manda uma foto de algum produto, foi feita uma montagem diferente de amostragem de um conteúdo, manda aí pra gente postar aqui, né, cara? Como não dá tempo de ir lá e até custa caro, né, cara? Não tem como você estar lá visitando o cliente toda semana ou quase todos os dias, né, cara? Então, para você deixar um pouco mais humanizado de, sei lá, uma padaria, você pode fazer isso, né, cara? Você, sei lá, pegar uma foto legal de um produto na vitrine ou de um café bem servido ali, bacana, saindo uma fumaça ainda, né, cara, quente ali, alguma coisa. Então, isso aí vai ser um conteúdo bacana, né, cara? E eu pedi a ajuda desses atendentes, né, cara? Do cliente, eu sabia que não ia vir da parte dele, né, cara? E eu pedi ali e eu consegui resultado muito bom, né, cara, aqui com os atendentes. Então, a gente cria vínculo com algumas pessoas, né, cara? Se é uma loja de roupa, não precisa ser o dono, pode ser a pessoa que está atendendo de tarde, outra de noite, outra de manhã cedo, né, cara? Cria um vínculo, o profissional de mídia. Claro que isso dá uma trabalheira, né, cara? Te toma tempo. Mas ali vai te trazer resultado, né, cara? E vai gerar conteúdo diferente, né, cara? Quando você não consegue ir lá, né, fazer uma sessão de foto, fazer vídeo, fazer qualquer outra coisa, né, cara? Então é um conteúdo diferentezinho, principalmente ali para as histórias, né, cara? Que, sei lá, no Instagram ali dá um resultado bacana, né? Sei lá, vamos dizer, padaria, uma loja de roupa, ali ficar todo dia postando várias histórias ali, dá um resultado bacana, cara. Eu, pelo menos, tive isso, né, cara? E vale para qualquer outro segmento, né, cara? Claro, obviamente, alguns não tem sentido, né, cara? Mas ajuda bacana para tua base de seguidores, né? Outros é um blog, né, cara? Outros não adianta, é um blog, é um conteúdo de blog mesmo, né, cara? Um conteúdo mais que dura um bom tempo, que ele não é tão descartável, né, cara? Mas você pode fazer um conteúdo descartável para histórias, você pode fazer um conteúdo de post, uma imagem quadrada, outra retangular, outra vertical, um vídeo. Então, é tentar tirar o máximo daquele conteúdo e guardar ele, né, cara? Guardar para usar posteriormente para fazer uma leitura diferente, né, cara? Ou você utilizar uma hora que dá um aperto de pauta, né, cara? Às vezes a gente sofre aí um monte de vezes aí que chega um momento que dá um branco geral de conteúdo, ou até na gente mesmo, né, cara? Tá sobrecarregado aí, vamos dizer, essa semana aqui todo mundo atendendo um monte de campanha aí, né, cara? Não tem como tá indo lá na rua ou procurando ou inventando coisa, né, cara? Então você deixar uns 3, 4 conteúdos na manga ali, né? Até uma emergência, sei lá, você ficou doente ou aconteceu qualquer outra coisa, né, cara? Um profissional, parceiro também teu, né, cara? Então, onde eu atendo, eu tenho vários blogs, eu tenho vários posts lá já
já arquivado na manga de rascunho lá, ou até programado, sei lá, eu programo lá para a metade do ano que vem, né, cara, mas aí eu vejo que hoje não deu para sair um conteúdo bacana, eu vou lá e mando ele entrar no ar hoje, né, cara, conteúdo genérico, né, cara, que tem uma durabilidade, que não é específico de uma novidade, ou um caso atual, né, cara, então é ali, você deixar na manga e estar preparado. Conteúdo, tudo pode acontecer, né, cara, com conteúdo você dá para fazer tudo, né, cara? De um alfinete você pode contar uma mega história, fazer um vídeo, fazer um filme, fazer uma história, se você conseguir tirar dali, né, cara? E o conselho que eu dou sempre pro pessoal é fazer algum curso ou pesquisar a parte de copy, né, cara? De sempre aperfeiçoar isso aí. Quando você tem uma leitura, você é um cara que lê, que aperfeiçoa a escrita, você consegue fazer milagres, né, cara? Você pode pegar o do nada e fazer uma mega história, né? Criar uma história, contar história, inventar, fazer um monte de coisa, né? E dar resultados, né, cara? Dar resultados. Isso aí. Até o pessoal estava falando aí, né? O duro é conseguir a foto de qualidade dos atendentes, né? A Adriana falou. E eu não sei se vocês já viram, mas eu vi uma vez, no ano passado, uma apresentação do pessoal daquele site Tudo Gostoso, né? Que é site de receitas. E eles estavam mostrando o seguinte, quando eles usavam foto, aquela foto perfeita, feita por um fotógrafo, tipo aquela coisa profissional, naipe de publicidade mesmo, eles tinham este engajamento. E aí eles olharam e falaram, cara, mas no site, a foto das receitas das pessoas são fotos que são feias, são fotos que não são profissionais. Então, um dia eles pegaram uma dessas fotos para divulgar uma das receitas, e foi assim, estrondoso, né? Os caras olharam e viram que tinha muita gente clicando, muita gente indo ver a receita. Porque aí é aquela coisa de que a pessoa olha e fala, pô, não é profissional, eu também consigo fazer isso, né? Aquele conteúdo que aproxima mesmo. Então, ela mostrou alguns cases ali, pô, o pessoal fazendo um brigadeiro, e aí coloca lá naquela pia que você sabe que qualquer casa que você entrar vai ter uma pia daquela, assim. E isso é um ponto que é interessante, né? Porque, cara, o conteúdo nem sempre ele tem que ser perfeito, né? Em alguns casos, como esse que eu citei de um site de receitas, quanto mais perfeito ele for, vai distanciar ainda mais, né? Por isso que é difícil, às vezes, a gente falar sobre foto de banco. É legal a gente ter uma foto do cliente mesmo, né? Produzida por ele, ou produzida ali no ambiente, porque é isso que a Camila acabou de falar, né? Essa é um tipo de foto que se mistura no feed, a pessoa olha e acha realmente, pô, é um amigo que está fazendo isso. E aí a gente volta lá no começo de tudo, né? Que a gente aqui está falando de pessoa para pessoa, então é bacana a gente pensar sempre nisso, né? O conteúdo, a gente falou aqui sobre o desdobramento do mesmo tema, como produzir o mesmo conteúdo de diversos formatos, customizado para cada uma dessas plataformas que a gente trabalha, mas no final de tudo a gente tem que lembrar que a gente está produzindo conteúdo para pessoas, então entender até que ponto o que a gente quer fazer é interessante para uma pessoa, né, para aquela pessoa que é o público-alvo, ou como fazer com que esse conteúdo seja mais interessante para o público-alvo. Esse é o grande ponto que a gente vai sempre rodar em volta dele, né? Não tem como fugir disso aí. Mas acho que tá ok, Ricardo. Quer acrescentar mais alguma coisa? Hoje o papo, não sei, comparado à semana passada, foi bem melhor, né? Deu uma travadinha aqui, outra ali, mas na semana passada tava ruim. A semana foi bem melhor, cara. Hoje dá para ouvir o pessoal que vai ouvir o vídeo novo. Eu particularmente, difícil ouvir uma live ao vivo mesmo, né? Eu gosto de consumir ela depois, com calma, de madrugada, ou deixo ali rodando e fico ouvindo ela, né? Que uma live geralmente não vai ver vídeo, né? Vai ouvir ela, é quase um podcast às vezes, né? Muito raro, às vezes, tu tem uma imagem que precisa realmente ver. Depois alguém vai ouvir ali, a gente também vai ouvir para ver como é que ficou, e vamos tentar sempre melhorar essa qualidade, seja qualidade técnica e principalmente o áudio, né, cara? E também conteúdo e temas, né? Alguém tiver aí tema para indicar para a gente conversar, e alguém quiser participar também, aí a gente coloca na roda aí também, né, cara? Quem quiser entrar nas próximas aí, a gente está testando essa ferramenta aqui, já tá bacana os resultados, e tem que otimizar um pouquinho mais, a gente aprender e testar, né, cara? Mas tá bacana já, né, cara?
sobre conteúdo, né, cara, e produzir conteúdo até de live, né, cara, live no Instagram, live no Face, live nas pages, aonde der aí para fazer live agora o Instagram, ontem o Instagram liberou globalmente o uso de lives em 2 pessoas, né, cara, então você pode, já a maioria das pessoas que atualizaram seus aplicativos já pode utilizar a live para convidar pessoas, né, cara, então já é interessante, né, cara, utilizar esse meio ali para fazer lives com convidados, né? E trazer pessoas, você pode ir lá também num ambiente lá e fazer uma live com convidados. Mas, para finalizar, aí, o envolvimento, né? Envolvimento e engajamento com conteúdo produzido, conteúdo sincero, na verdade, conteúdo humilde, né, cara? Às vezes aquele foto daquele prato, daquele X lá, bem humildão, né, cara? Dá um resultado bem bacana, né, cara, do que sei lá, um cardápio super produzido, uma foto super produzida, e eu tô colocando isso, cara, de boa, os resultados tá muito diferente. 3 anos atrás, eu tinha vergonha de botar isso, né, cara, hoje eu tenho, eu vou dizer, orgulho de colocar uma foto verdadeira do cliente e ver que um monte de gente comentou e fez o pedido, e foi lá no WhatsApp, e viu, e se envolveu, né, cara, então, resultado, não adianta mais, sei lá, se preocupar com bonitinho e tudo certinho, a feed perfeita do Instagram, e vídeo lindo e maravilhoso, e os resultados não ser aquilo que poderia ser, né, cara? Então, testar, né, cara? Obviamente que se é um restaurante, se é uma loja, ou outra coisa de um determinado nível de pessoas, você vai atender diferente, né? Tem que cuidar também, né? Mas testar, né, cara? Testar. É isso ali, o conteúdo, ele é infinitas maneiras que você pode usar e tratar dele, né, cara? Você pode pegar simplesmente uma frase de um cliente, um caso, uma foto e transformá-la de diferentes maneiras, né, cara? Então, as ferramentas, os aplicativos aí, as stories aí estão permitindo fazer um monte de coisa, né? Você pode usar o Zoom, pode usar a câmera lenta, pode usar um monte de coisa que antes você precisava um mega estúdio para fazer, né, cara? Hoje você pode filmar, sei lá, alguém servindo um café em câmera lenta e virar uma história, virar um vídeo sensacional no Face ali, né, cara, ou no Instagram, qualquer outra rede, né, cara. Então é isso ali, é testar, fazer conteúdo e se esforçar, né, cara. É trabalhoso, às vezes o cliente não paga o que a gente mereceria, mas se a gente der resultado, a gente tem argumento para cobrar mais, e porque está dando resultado e está dando lucro, entre aspas, né? É isso aí. É isso aí, caramba, cara. Esse bate-papo ficou muito bom. Eu com certeza vou salvar isso aqui. Vou deixar aqui no Facebook, mas vou salvar para mim mesmo. Vou colocar ali depois, fazer uma ediçãozinha, colocar lá para o YouTube, porque esse aqui vale a pena. Pô, tem muito insight de produção de conteúdo, né, cara? Acho que é o que estava na tela aí agora, é produzir sem medo, né? Porque na pior das hipóteses, você testou, validou ali, pô, não funcionou, vamos para um outro formato, né? Então, não tem como, a comunicação, ela evolui dia após dia, então a gente tem que acompanhar isso. Não adianta ficar lá engessada, porque isso já não funciona mais. Ricardo, valeu pela presença, agradecer aí o pessoal que está assistindo com a gente agora, pô, bacana mesmo, e aí vale o que você falou, ó. Você que está assistindo a gente, manda aqui uma sugestão do que você quer conversar, do que você quer falar. Se você quiser participar, bota aí, quero falar, tem um negócio importante para falar. A gente vai te mandar um link, você vai aparecer aqui junto com a gente numa próxima. A ideia é fazer alguns outros ao vivo aí com mais pessoas até o fim do ano para a gente poder começar 2018 já com gás e uma expectativa bem diferente do que a gente começou 2017. Acho que o bom aqui é todo mundo aprender junto, né? A gente também aprende mega com o que vocês vão falando aqui. Tá todo mundo na mesma, evoluindo sempre para poder fazer um negócio melhor ainda. Valeu, Ricardo. Valeu, pessoal. Feito. Valeu, um abraço. Tchau, tchau.